Olá pessoal, bem-vindo para mais esse episódio de Mudando da Casa da Mamãe. Bem, hoje a gente vai discutir um assunto muito sério. Na verdade eu não tenho uma opinião formada necessariamente sobre isso. Eu vou passar para vocês o que eu acho, mas é um assunto que sempre que eu discuto com meus amigos, sempre tem opiniões muito controversas e, claro, todas têm que ser levadas em consideração. Então eu vou falar para vocês hoje o que eu acho de morar de aluguel. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Roda a vinheta. Sabem, se vocês não sabem, vejam os outros vídeos. Assim que eu me casei, eu resolvi morar de aluguel. E eu vou explicar pra vocês um pouco o porquê dessa decisão. Então vamos aí às vantagens e desvantagens de morar de aluguel. Começando pelas vantagens, eu tenho aí a vantagem de que você descobre, né, o que você gosta da sua casa. E se por um acaso você descobrir que não era bem aquilo que você achou, não era aquela tua realidade e tudo mais, você consegue, em 3 anos aí, mudar de contrato e partir para uma nova, né? Começar a buscar uma nova casa, uma nova apartamento e tal. É um compromisso pequeno. Diferente aí de um financiamento que você vai ficar 30 anos esperando para ele se concluir. Claro, você pode vender, tem tudo isso. Mas, em termos de burocracia, dor de cabeça, o aluguel ele se resolve rápido, um período pequeno, 3 anos, embora possa não parecer, é um período pequeno. Uma das vantagens também é não ter que arcar com os custos de manutenção da casa nova. Por exemplo, você acabou de se mudar para uma casa, não sei o que, imagina que você comprou essa casa, e aí você descobre que o encanamento está todo estragado, que a pia não funciona, que o banheiro explode, sabe? Se você está numa casa alugada, isso geralmente é obrigação do proprietário arrumar. Então, por mais que você tenha algum transtorno tal por conta disso, não vai sair do seu bolso e não vai ser problema seu necessariamente arrumar. É claro que existem contratos e contratos, e você tem que ficar muito atento a isso quando você for alugar para ver de quem são essas obrigações. Muitas vezes o proprietário faz meio que um corpo mole e tudo mais para não ter que arcar com isso. Já tive 2 experiências no passado onde praticamente eu não sabia do proprietário, a imobiliária fazer um papel de barreira muito grande. Mas estamos falando sobre vantagem, então vamos continuar. Outra vantagem também é para você que está se mudando, por exemplo, de estado, como foi o meu caso, você poder conhecer vizinhanças antes de se estabelecer fisicamente num lugar só. Imagina que você chegou, o bairro parece promissor, parece um bairro legal e tudo mais, mas você não tem ideia ainda de como é que vai ser o seu dia a dia, onde vão ser os seus médicos, onde vão ser a sua vida, os seus amigos e tudo mais. Alugando, você tem possibilidade de conhecer diversos lugares. Imagina aí que você passa 3 anos num lugar, 3 anos no outro, e você tem mais conhecimento para poder dizer, não, esse bairro aqui é mais a minha cara. E não adianta seguir conselhos de outros, porque a sua cara é só sua. Mas é isso, a sua cara é sua e você se conhece. Os conselhos dos outros são legais, mas você só vai saber também experimentando na pele muita coisa. Para mim também existem mais 2 vantagens financeiras relacionadas a morar de aluguel. E antes que você me atire pedras, nossa, ele tá falando mesmo que aluguel é vantagem financeira? Lá aluguel é rasgar dinheiro, é uma puta burrice. Calma, não é bem assim. Primeiramente, se você for fazer as contas de verdade, vale muito mais a pena você pegar um aluguel, que é mais barato do que um financiamento. Vamos supor aí que a casa que você queira, sei lá, o financiamento é R$1.500, R$2.000 por mês. O aluguel dessa casa, se você for ver, vai sair por volta aí de uns R$1.700, R$800. Com essa diferença de dinheiro, você pode juntar o dinheiro que seria do financiamento e em pouco tempo dar esse dinheiro de entrada à vista, sem ter que entrar no financiamento. É uma conta complicada, existem sites na internet que ajudam você a fazer essa conta de verdade, mas sempre que você pensar em financiar, se você não tem dinheiro para dar à vista e pensar naqueles financiamentos de 30 anos, é muito importante que você faça uma continha de padaria, que é mais complicado do que de padaria, mas uma continha rápida aí, para você poder ver, se eu pegar o aluguel menor do que custa o investimento de fato desse imóvel, eu consigo a longo prazo juntar dinheiro e dar a entrada maior, pagar à vista, diminuir os juros que eu tenho de futuro. Porque quanto maior você der de entrada, ou se você comprar à vista, menor vai ser o preço final do apartamento. Então, antes de me criticar, procura na internet alguns sites que falam sobre isso. Existem vários sites de financiamento falando sobre o assunto. O segundo ponto, se você reparou no que eu falei, provavelmente você está se pensando... Se você pode alugar uma casa de R$1.100, uma casa de R$1.500, uma casa que você pegaria o mesmo valor e daria como entrada seria uma casa muito menor. Então se você tem uma coisa temporária, uma coisa que você sabe que não vai ser para a vida toda, o aluguel entra como você tendo uma casa mais luxuosa do que você poderia ter se você tivesse de fato investido em comprar uma casa. Geralmente é meio que uma frustração para as pessoas, por quê? Ah, eu tenho R$1.500 sobrando no meu orçamento, então eu vou pegar e vou alugar uma casa de R$1.500. Ou
eu vou comprar uma casa cujo financiamento dê R$1.500 por mês. Se você for ver a diferença efetiva das duas casas, a casa de R$1.500 parece muito maior, melhor, com mais comodidade do que a casa de R$1.500 para compra. Isso acontece por conta do dinheiro que você está perdendo aí para o investimento, para o financiamento. Sendo assim, você pode, por exemplo, pegar essa casa de R$1.500, né, que é o financiamento, achar uma casa de R$1.000 para morar, que vai ter o mesmo padrão, um padrão muito parecido, e juntar R$500 por mês para daqui a alguns anos comprar essa casa de R$1.500. Outra questão também é que nosso país hoje está em crise, né? E por conta dessa crise, a gente está vivendo aí meio que uma bolha imobiliária. Não sei se é esse o termo certo, tá? Mas acontece que, pra mim, os imóveis estão cada vez mais caros, estão cada vez mais absurdos o preço. E não é uma coisa que vai se sustentar por muito tempo. Se você é daquelas pessoas que também acha que imóvel é um investimento e que você comprando hoje, o seu dinheiro só vai subir com o tempo, não é bem assim. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2009. Hoje você pode estar comprando um apartamento por 400 mil, amanhã depois esse apartamento está em zona de risco, a situação econômica do país mudou e ele vai estar valendo 200. Não é essa conta mágica que te fala que se você comprar hoje por 400, amanhã ele vale 1 milhão. Não é bem assim. Outra questão muito importante também é a questão de você se conhecer, como eu disse no começo do vídeo. Eu e a Nath, por exemplo, a gente achava que apartamento ia ser o nosso ideal e tudo mais, porque a gente vinha de morar em apartamento. Acontece que a gente descobriu bastante coisa muito interessante nas experiências que a gente teve com aluguel. E por ser aluguel, a gente teve a possibilidade de ir mudando facilmente. Coisas que são cruciais pra gente hoje. Bons vizinhos, vaga privativa e casa. A gente morou em apartamento. A gente sentiu a diferença de morar em um apartamento e morar numa casa. Muitas pessoas podem falar pra você que casa é inseguro, que apartamento é mais segurança, que apartamento é ruim porque é menor. Enfim, você vai decidir isso. Então, se você tiver a oportunidade, experimente morar 3 anos numa casa, 3 anos num apartamento. Se você não gostar de um ou de outro, é só acabar com o contrato e partir para outro. Bem, mas nem tudo são flores. Então vamos falar agora dos lados negativos de se morar de aluguel. Bem, eu particularmente sou uma pessoa que gosta tudo do meu jeito. E isso é uma das coisas que ainda me pega um pouco na questão de morar de aluguel. Como eu falei antes, algumas reformas são feitas pelo proprietário. Manter a casa em ordem, chuveiro, tudo mais. Se estava no imóvel, é geralmente questão do proprietário de fazer a mudança. Então assim, quando você mora de aluguel, se você troca uma torneira, se você botar uma torneira melhor, ou você guarda a torneira antiga, e aí você tem que ter espaço para guardar isso, para quando você fosse mudar, você colocar a torneira antiga de volta no lugar, ou foi uma benfeitoria que você fez e você pode até perder o dinheiro daquela torneira que você deixou. Óbvio que você não vai deixar a casa sem torneira porque ela veio com torneira. Outra questão, por exemplo, também, e essa aí é um pouco mais simples, mas, por exemplo, a gente pintou aqui o imóvel. A gente sabe que se um dia a gente for sair daqui, a gente tem que pintar de volta a cor original. Então, assim, quando eu for sair daqui, eu já tenho um custo agregado à minha saída. A não ser que eu converse, claro, com a proprietária e ela ache que isso aqui é alguma forma de investimento que valorizou o imóvel dela. Mas, no geral, a gente tem que deixar como estava. E pode parecer a princípio aí que você, mas a casa é perfeita, a casa tem tudo que eu gosto, não sei o quê. Sempre tem uma coisinha ou outra que você gostaria de mudar. Mas assim, a gente tem um quintal, por exemplo, aqui. Eu mudaria algumas coisas no quintal, botaria uma área lá fora. Colocaria todo aqui para proteger o carro da chuva e tudo mais. Então, a casa alugada tem essas questões. Se você quiser fazer uma mudança muito grande, uma mudança estrutural, você precisa falar com o proprietário, vocês precisam se alinhar. E se ele vetar, simplesmente não há nada que você possa fazer. Um assunto claro que eu não vou deixar de abordar também é o fato de você não estar fazendo um patrimônio para você, né? Você não tá, tendo alguma coisa sua. Mas também, se você for pensar por outro lado, enquanto você não quita o investimento que você fez no financiamento de uma casa, ela também não é sua. Então, para mim, esses meio que se equilibram, mas muita gente vê isso como um peso absurdo. Outra questão também, graças a Deus nunca aconteceu com a gente, é um contrato de locação por algum tempo. Esse contrato a qualquer momento. É claro, ele pode te pagar uma multa, ele pode te rescindir o contrato e tal. Você vai ter algum tipo de benefício nesse rompimento de contrato. A questão é, nem sempre você está preparado para fazer uma mudança dessas na sua vida. Você estava muito bem morando, achando que você tinha mais, 2 anos na casa, 3 anos numa casa, e no belo dia chega uma notícia e fala só, vendi o apartamento. Você tem que se mudar semana que vem já. Quer você fora. É muito pouco tempo. É claro que tem várias coisas que tem que ser conversadas. Se você vai ter que pintar o imóvel, se você não vai ter, como é que você vai sair. Mas pode mudar sua vida do dia pra noite e é uma coisa que você tem que levar em consideração também. Outra
Outra questão também, que pelo menos isso eu e a Nath, a gente acaba pensando muito, a gente acaba enfrentando muito também, é a questão de móveis. Querendo ou não, você chega numa casa, a não ser que ela já esteja mobiliada, você já alugue uma casa mobiliada, você compra móveis para essa casa, tá? Você tem uma estante, você tem um sofá, e você organiza mais ou menos a sua decoração e o seu ambiente de acordo com o espaço que você tem naquela casa. Se a situação apertou ou melhorou, você pode querer se mudar e começar um novo aluguel e tudo mais. É uma vantagem, mas também é uma desvantagem, porque pensa, ou você foi expulso da casa que você estava, ou você resolveu partir para uma outra. A estrutura de casa que você tinha, a quantidade de quartos, o tamanho de cada cômodo, vai mudar. Isso é meio que inevitável. As mudanças de casa para casa vão afetar os seus móveis. E assim, você vai ter um móvel gigante para uma sala pequenininha, ou você pode ter um móvel pequenininho para uma sala gigante. Então, assim que você se muda, você vai sentir que sua casa vai ficar meio descompensada, porque é muito difícil, muito raro você conseguir ajustar tudo de forma a parecer que aquilo ali foi montado para aquele cenário. Então, quando você compra uma casa, você tem a liberdade de poder decorar da sua forma, construir as coisas, construir sob medida. Uma outra coisa também que acontece para casa alugada é que dificilmente você vai pegar e fazer móveis planejados, por exemplo. Numa casa alugada, você acaba tendendo a comprar móveis pré-fabricados, móveis que não se encaixam em nada. Se der sorte, ele é do tamanho que você precisa. Se não, paciência. Porque você não vai, como muita gente fala aí, pagar dentista pra puta. Bom, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Não é uma opinião definitiva. Eu gostaria muito de ouvir de vocês também, a opinião de vocês. Claro que eu tô super aberto à discussão. É um assunto delicado, é um assunto que, mexe com dinheiro, então torna-se mais delicado ainda. Pra mim tem funcionado o aluguel. Eu consigo juntar um dinheiro à parte pra fazer também as minhas vontades. E, um dia, assim, penso em comprar. Mas não penso talvez em entrar num financiamento, porque pra mim não vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também que eu explico questões financeiras, se quiserem que eu me aprofunde mais na questão financeira, me falem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e tchau!